Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é auxiliar de administração escolar de Minas Gerais. Estamos de volta para mais uma temporada do SAENG Podcast, o informativo do trabalhador e do educador. Eu sou Felipe Drummond e continuo sendo responsável por conduzir essa conversa quinzenal que tem como objetivo trazer informação e transparência sobre tudo o que acontece no nosso sindicato, além, é claro, de tirar as dúvidas dos auxiliares administrativos da educação. Então não se esqueça, curta, comente e compartilhe com seus colegas. E para abrir o ano de 2026, em nosso primeiro episódio deste novo ano, vamos falar de dois assuntos que são do interesse de todos os auxiliares de administração escolar. A nossa campanha salarial de 2026, já que nesse início de ano é quando começam as negociações da convenção coletiva. Também neste episódio, vamos falar sobre a comemoração dos 45 anos do nosso sindicato, que acontece neste ano e terá uma grande festa. E para a gente falar sobre esses assuntos e inaugurarmos a nossa terceira temporada do SAENG Podcast, eu recebo a presidenta do sindicato, Carolina Andrade. Tudo jóia, Carol? Tudo bem, Felipe. Muito bem-vinda de volta para mais esse ano Obrigada. De muita luta, né? E também recebo o vice-presidente do SAENG, Marco Aurélio Bizarria. Tudo jóia, Biza? Tudo bem, Felipe. Tudo jóia, graças a Deus. Olá, Carol. Olá. Vamos lá. Prontos para mais um ano de muito trabalho? Com muita energia. É isso aí. E para a gente abrir a nossa conversa, vamos falar sobre um assunto que é muito importante, que são as negociações da CCT. E aí eu vou começar com o Bizarria, pois estamos começando uma etapa que é fundamental nessa campanha salarial. E aí eu te pergunto, Biza, fazendo um balanço das últimas negociações, como que você avalia o cenário que encontramos hoje e quais são as expectativas para essa nova rodada de negociação da nossa convenção? Pois bem, Felipe, nos últimos anos tem sido muito difícil a negociação. Nós estamos com muitas dificuldades, as leis, tudo está a favor dos patrões. Mesmo assim, a gente tem esforçado para reduzir as perdas. Então, na prática, o que acontece? Nós entregamos a nossa pauta por escrito, agora no mês de fevereiro, um mês antes da primeira reunião para tratar do assunto. O que eles fazem? Marcam reuniões quinzenais, às vezes desmarcam as reuniões, procuram enrolar, ganhar tempo para arrastar e prejudicar a nossa negociação. Então, nós vamos focar nisso. Nós queremos uma negociação rápida. É a nossa intenção. E exatamente falando da pauta de reivindicação, ela foi construída e aprovada nas assembleias, né, Biza? Com uma ampla participação que nós tivemos no final do ano. E qual que é a importância da categoria nessa construção da pauta e como que isso fortalece o sindicato na mesa de negociação? Ótimo, Felipe. Realmente, a cada ano a participação tem aumentado. Nós temos os números. Em 2025, nós entregamos uma pauta enxuta. Em 14 assembleias que nós realizamos ao final do ano passado, nós ouvimos os pedidos dos nossos trabalhadores, porque além dos associados nas assembleias tem quem não é associado, e nós estamos voltando, atendendo a reivindicação deles com alguns pedidos na nossa pauta. Então, a importância deles participarem, deles contribuírem, porque nós ouvindo o que eles querem, nós vamos lutar por eles, né? Exatamente. Inclusive, todas as vezes que a gente faz a assembleia, Felipe, a gente escuta o que a categoria quer e, inclusive, a gente já leva, né, uma proposta de pauta. A gente senta na diretoria e elabora uma proposta de pauta. E essa proposta de pauta a gente apresenta na assembleia e a categoria que fala se tá ok, se não tá ok, se quer incluir alguma coisa, tirar alguma coisa. Por isso que é extremamente importante a participação da categoria nesse momento. E não só isso, né? A gente também faz essa assembleia sempre, para quem estiver nos escutando, online, né? Via Zoom, plataforma do Zoom, Você faz um pré-cadastro e na hora que a gente abre a transmissão, você participa normalmente como se você estivesse lá presente mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, é muito importante, isso, dá muita força para o sindicato na hora de negociar. E outra, né? Você é escutado, você leva suas pautas, as pautas da sua escola, as pautas dos seus colegas para mesa de debate, normalmente são incluídas, assim como a gente viu acontecendo nessa última assembleia. E
Além disso, Bia, você falou em fevereiro, né? Mas tem uma data certa que a gente entrega a pauta para o Sinep? Quais são os próximos passos depois dessa entrega? Felipe, janeiro é mês de férias. Nós já temos o documento pronto. Então, a próxima semana, no retorno às aulas, nós negociaremos uma data, um horário e entregaremos pessoalmente lá no Sinep a nossa pauta. Mais uma vez, nós queremos ser ágeis. Uma negociação rápida. Não é da nossa parte que a demora da negociação. Que muitas vezes o trabalhador fala, está demorando. Não é por nossa culpa. Então nós queremos resolver isso rapidamente. Nesses meus 3 anos de sindicato, eu vejo uma das coisas que acontece muito é a gente faz essa entrega, né? Fevereiro ali, início de fevereiro, a gente faz a entrega da pauta. E na primeira reunião, quando chega para sentar, eles sequer leram, né? Eles começam a falar meio ao léu, assim, sem saber nem o que estava no papel. Felipe, né? Você me lembrou, inclusive, eles não têm entregue nada por escrito. Eles conversam, eles falam, eles querem, não sabem explicar. Aí depois, quando escreve, não é o que eles combinaram com a gente. Então a gente tem que ficar muito atento. Fala uma coisa e quando escreve diferente do que foi combinado. Então, nós queremos ser ágeis, mas a gente precisa que eles entreguem por escrito, que eles também tenham essa intenção. E isso, Bis, ainda tem a questão das reuniões, né? Porque eles falam A numa reunião, chega na próxima reunião, eles mudam A para B. Então, assim, já muda o contexto todo do que foi negociado na reunião anterior. E isso faz com que as negociações se arrastam, e demore mais a gente a chegar numa solução para aquele determinado item, entendeu? E sem a gente antecipar, né, as estratégias, o que a gente pode adiantar para os auxiliares de administração escolar sobre os principais eixos dessa pauta que a gente vai entregar e quais os temas centrais que estão sendo defendidos pelo sindicato? Bom, o que eu posso adiantar, como todos os anos, a gente pede o reajuste salarial para toda a categoria. Além do primeiro, segundo e terceiro piso, todos os demais a gente pede, a gente reivindica o pagamento do INPC integral no período de 12 meses, mais a média do PIB dos últimos 3 anos. E esse pagamento sendo integral. É o que nós reivindicamos. Isso aí a gente sempre tem tentado conquistar. Além disso, nós estamos voltando a pedido dos trabalhadores com as reivindicações em relação à alimentação. O vale alimentação, o vale refeição ou a cesta básica. Calculamos R$30 por dia. Ou seja, nós sabemos que algumas instituições já implementaram esse benefício, mas nós queremos para toda a categoria. Então, voltamos a fazer esse pedido. O plano de saúde, a mesma coisa. Tem escola que paga, escola que não paga. A pedido dos trabalhadores, nós estamos voltando com essa pauta, reivindicando o plano de saúde para todos. E aqueles que não recebem o vale transporte, porque tem uma moto ou tem um carro e vai trabalhar, a pedido dos trabalhadores, nós estamos pedindo o vale combustível. E o valor igual ao vale transporte, que isso já vai ajudar bastante no orçamento de cada um. Além dessas, nós temos outras reivindicações que eu preciso colocar na mesa antes de divulgar para vocês. Tá certo. E quais os problemas, os desafios que você acredita que vai enfrentar nesse período de negociação e como que o sindicato tem se preparado técnica e politicamente para enfrentá-los nessa mesa de negociação da RIA? Todos têm que compreender que é uma luta coletiva. Todos têm que participar. A convenção coletiva, ela não é apenas para quem é associado ao sindicato. Então todos, inclusive não associados, devem participar, mobilizar os seus colegas. A gente precisa que todos estejam juntos conosco para enfrentar as dificuldades que nós enfrentamos com essa negociação. Então, eu conto com os associados e os não associados, buscando informações nas nossas redes sociais,
participando ativamente, perguntando na escola a direção, como é que estão as negociações, mostrando interesse para a gente poder conseguir a nossa pretensão. E esse desfecho rápido a fala também. do Bisa, uma coisa que a gente costuma escutar bastante nas escolas eu não sou associado do sindicato porque eu não uso nenhum benefício. Mas o maior benefício que o trabalhador tem é a convenção coletiva de trabalho. E essa convenção coletiva de trabalho, ela abrange todo mundo, não é só o associado. O aumento salarial é para todo mundo, não é só para o associado. Os benefícios que estão lá na convenção coletiva de trabalho são para todos e não só para o associado. Por isso que a gente pede bastante isso, a gente insiste aqui, né, Felipe? Todo podcast a Carolina fala a mesma coisa. Eu preciso da presença de vocês nas assembleias, porque isso é importante. Infelizmente, algumas pessoas ainda não caíram a ficha, né, para isso, mas isso é extremamente importante para nós. A categoria tem que estar junto com a gente nesse momento. E aí, aproveitando que a gente entrou na pauta da CCT, nessa conquista histórica do sindicato, agora a gente vai falar um pouco da história do sindicato, porque neste ano, né, o SAENG completa 45 anos, como a gente está mostrando aqui, a nossa logo de aniversário de 45 anos, que serão celebrados com direito a uma grande festa. E aí eu te pergunto, Carol, quando a gente olha para essa trajetória que começou lá em 1977, o que esse aniversário representa, tanto para o sindicato quanto para a categoria? Então, Felipe, eu tenho muito orgulho em falar que desses 45 anos, 25 anos deles eu estou junto do sindicato. Né? A minha trajetória inteira, a partir desse momento que eu entrei na universidade, eu já me filiei ao sindicato, já acompanho o sindicato há 25 anos. E para mim é um motivo de orgulho fazer parte dessa história. E fazer parte assim, né? A partir do momento em que você é da categoria e você apoia o sindicato, você faz parte dele, né? E é uma trajetória de muita luta, né? É muita luta que teve, muitas conquistas, né? A nossa convenção coletiva, que eu não tenho dúvidas que é a maior conquista toda do sindicato, na história do sindicato, né? A nossa abrangência hoje, que hoje a gente está em 286 municípios. Isso que eu ia falar, ao longo dessas 4 décadas e meia, o sindicato ele cresceu, se interiorizou, Exatamente. Criou regionais, hoje nós temos 5 regionais, ampliou os direitos, né? A questão também das bolsas, que todo mundo sempre aproveita, é uma das talvez maiores atrações por conta disso também, de dar oportunidade para o sindicato, para o sindicalizado estudar, né, Carol, também. Inclusive, teve um episódio que eu cheguei numa instituição de ensino e um rapaz falou comigo, não é um sindicato daqui, não? Eu falo, não, é o sindicato dos auxiliares de administração escolar de Minas Gerais. A gente atende 286 municípios, inúmeras escolas e muita gente. Então, assim, é uma conquista, é uma história. O sindicato vem também nessa história toda com o nosso jurídico, que é fenomenal, né? Ontem mesmo eu estava no sindicato, encontrei uma ex-colega de trabalho e ela veio me contar do quão positivo foi um momento em que ela teve que utilizar o jurídico. Que é um direito para os associados. Que é um direito para os associados. Então, assim, e não só ela, né? Ela foi um episódio de ontem, mas o jurídico inteiro, né? Nesse ano todo, nesses anos todos, né? Com esse apoio para a categoria. Então, assim, é muita luta, é muita presença no meio político, no meio das escolas. Então, assim, é uma história linda que o sindicato tem. Não tem como expressar em poucas palavras o que o sindicato fez até hoje. Perfeito. E até para trazer luz, né? Além dessas centenas de municípios que o sindicato representa, a gente tem cerca de 23 mil trabalhadores na nossa base. E como que essa capilaridade fortalece a luta sindical e aproxima o sindicato dessa base? Vou te dar um exemplo para começar a responder essa pergunta sua. Cheguei eu no Cerro e fui em uma determinada instituição de ensino e o porteiro virou para mim e falou assim, eu só tenho que te agradecer, hoje eu tenho um advogado na família. O cara que nunca teve a oportunidade, né, a vida que ele sempre teve, de estudar e de ter uma profissão mais
assim, ele com orgulho me contou. Eu tenho um advogado na minha família hoje, que é o meu filho, por causa do sindicato. Inclusive, se você estiver assistindo isso, a sua história me emocionou. E assim, essa capilaridade, Felipe, é exatamente isso. É eu chegar numa escola, numa cidade do interior, e a pessoa poder conversar comigo, me contar o que o sindicato faz, poder me contar um problema, a gente ter aquele contato, essa proximidade. Saber que tem alguém olhando por ele. Saber também, que tem alguém olhando por ele em qualquer lugar desses 286 municípios. Porque a gente preza por isso, a gente preza por atender a todos. Igual a gente faz muitas viagens, né, Bisa? Então, assim, as nossas viagens são pra quê? Se tem uma coisa que tem que ser resolvida lá em Unai, lá do ladinho de Brasília, a gente pega o carro, vai lá e resolve o problema. Entendeu? A gente vai, igual muita gente vê a gente entregando as agendas nas escolas. Eu faço questão de ir na entrega das agendas da escola pra você ver quem é que tá me dando a cara a tapa pra você lá. Então, assim, isso é uma coisa que abrange, né? É óbvio que a gente não consegue ir em todas as cidades, senão ninguém ia ter nem tempo para ficar no sindicato e a gente tem muita coisa para trabalhar lá. Mas a gente tenta fazer o máximo que a gente pode para estar em todos os lugares, conversar com o pessoal, escutar o problema de cada um, entender o que é aquela necessidade daquele local, para a gente tentar melhorar e fazer um atendimento de qualidade para o associado, né? E para a categoria também como um todo. Perfeito, é isso que a gente, voltando até para falar da festa, né? A gente vai fazer, né? Celebrar essas conquistas de 45 anos do nosso sindicato. E por falar em festa, Carol, conta pra gente quais são os principais detalhes, né, desse evento, que promete ser histórico, qual a data e o local da comemoração que vai ter esse ano. Eu vou contar só alguns, senão estraga a surpresa, né? Bom, nossa festa, pessoal, vai ser lá no Labareda, no mesmo local que foi a de 35 anos, né? Porque as pessoas amaram a festa de 35 anos, né? Amaram. Vai ser no dia 11 de abril, que a gente vai fazer essa comemoração. E nós vamos preparar, assim, uma festa em grande estilo. Assim como foi a primeira, a gente não pode deixar para trás, né? Assim como foi a primeira, a gente vai fazer uma festa em grande estilo. Vai ter música ao vivo, vai ter uma comida gostosa, né? Vai ter lembrancinha, docinho gostoso. Então, assim, a gente vai fazer uma comemoração bem bacana, né? Em alto estilo, para todo mundo poder ir. Todo mundo não, né? A gente tem um número restrito. Mas a gente vai fazer uma comemoração bem legal esse ano. E aí, exatamente falando disso, né? Como é que vão funcionar as inscrições? Quem que pode participar? Até quando? Quais as informações associadas precisa fornecer para fazer essa inscrição? Deixa eu pegar a minha colinha aqui para eu não errar nenhuma data, né? Então, dar só um spoilerzinho de uma coisa. No Labareda foi onde eu conheci a minha esposa e onde a gente começou o nosso namoro, que nos rendeu 3 filhos. Hoje um casamento de 12 anos. Olha as coincidências, né, da vida. Muito bacana. Então agora você vai lá vou com voltar, ela. Vou ter que levar, né? Já tem meu date romântico do ano garantido. Já tem seu date romântico, né? Vai fazer uma surpresinha pra ela, né? Tem que ser. Se não fizer, não posso perder. A gente puxa a orelha dele se não fizer, né? Não posso perder essa oportunidade, não. Sabia, né? Agora que a gente tem essa informação, você vai ver. Né? Mas vamos lá. A nossa festa, como eu falei, vai ser no dia 11 de abril, né? A partir das... Tô na dúvida agora se é 20 ou 22. 22 horas, né? E a gente vai fazer as inscrições por e-mail, né? Em breve vocês vão receber um e-mail nosso com todas as instruções, né? Nós temos apenas 1.800 convites, então os convites são limitados, até por causa a gente conseguiu o máximo que a gente poderia lá no Labareda, né? Para ter questão de segurança, né? O que o local atende. Inclusive, nós escolhemos o Labareda justamente por causa disso também, do tamanho que comporta, né? As inscrições, elas vão ser feitas, né, por e-mail e do dia 9 de fevereiro a 1º de março. Após isso, a gente vai, né, conferir todos os pedidos. Vai ser por ordem de pedido, então... Recebeu o e-mail, já faz o pedido pra gente fazer a conferência, tudo certinho. Ah, Carol, eu tenho um namorado, quero levar. Posso levar?
como acompanhante? Pode levar. Cada pessoa que vai pode levar um acompanhante, né? Então, assim, desde que esse acompanhante, se for da nossa categoria, não seja opositor. Não faz sentido, né? Uma pessoa que faz oposição ao sindicato e numa comemoração para celebrar o sindicato, né? É meio óbvio, né? Então, assim, e a retirada dos convites? A gente vai fazer presencialmente no sindicato, né? Do dia 3 ao dia 20 de março. No sindicato e nas regionais, né? Isso, no sindicato e nas regionais, tá? Então, assim, esse é nossas datas por enquanto, né? Vocês vão receber um e-mail falando, né? Informando tudo certinho como que vai ser o procedimento, como é que tem que mandar no e-mail, quais informações vão ser necessárias para fazer a inscrição com a gente. Isso vai ser amplamente, né? Eu que faço parte da comunicação, amplamente divulgado. Apesar de vocês receberem no e-mail tudo certinho, conformes para vocês fazerem as inscrições, isso vai estar disponível nas nossas redes sociais, isso vai estar disponível pelo WhatsApp. Exatamente. A gente fez uma pesquisa no final do ano e a gente descobriu que a maioria dos associados gosta de receber no WhatsApp. Sim. Então, se você também está aí e ainda não é inscrito no nosso canal do WhatsApp, vai lá no site que tem o canal para você poder começar a receber essas informações também. Exatamente. Faremos uma contagem, já posso adiantar, faremos uma contagem regressiva, como temos feito nos últimos eventos, para essa inscrição, para todo mundo não poder falar nem que não viu, né? Então, assim, vai estar em todos os lugares que você tem contato com o sindicato, que você pega as suas informações sobre o sindicato, vai estar disponível para fazer essa inscrição para a festa dos 45 anos do SAENG. E como são ingressos limitados, tem que correr para conseguir o seu. Igual a Carol falou, viu? Já clica e faz a inscrição. E uma coisa muito importante, né, que a gente sempre fala, recebeu a comunicação, já vê tudo certinho, quais documentos precisam, quais informações precisam, para mandar tudo certinho para na hora que a gente fazer a avaliação, né, se a pessoa está apta ou não a receber o convite, a gente já fazer tudo certinho. Perfeito. Então é isso, acho que vamos fechar com chave de ouro esse programa, né? O nosso primeiro de 2026, um episódio especial onde a gente está falando, obviamente, da convenção coletiva que começam as negociações agora, já no mês de fevereiro, com a entrega, a formalização da entrega da nossa proposta, também da festa do nosso sindicato, que nesse ano, em abril, completa 45 anos. Vou devolver a bola para vocês, primeiramente com Bizarria, suas considerações finais. Agradeço a participação no nosso sindicato, no nosso podcast. Felipe, eu que agradeço a oportunidade e falar para a categoria a importância de a gente estar junto nessa luta que não é só da diretoria, não é só do associado, é de toda a categoria. Uma escola, se não tiver professor, a escola funciona. Uma escola sem o auxiliar de administração escolar não funciona. Nós precisamos ser valorizados. Muito obrigado. E passando a bola também para Carol. Primeiramente, muito obrigado pela participação e suas considerações finais. Agradeço o convite, Felipe. É sempre muito bom estar aqui, ter esse momento de contato com a nossa categoria. E eu reitero o que o Biza falou, né? Da participação de vocês nas assembleias e nesse momento de negociação, né? Porque é extremamente importante, como a gente já falou aqui, e vocês fortalecem o sindicato. Não adianta só nós, a diretoria executiva, estarmos lá na mesa lutando por vocês, se vocês não estão do nosso lado. Para a gente ser valorizado na mesa de negociação, vocês precisam estar do nosso lado. Então a gente pede sempre, compareça nas assembleias, participe conosco, siga nosso Instagram, mostra que você está lá, acompanha as nossas postagens, acompanha as nossas comunicações. Então eu peço a vocês isso. Não precisa fazer muito esforço, não, é só seguir a gente nas nossas redes sociais, acompanhar os nossos e-mails e estar presente nas nossas assembleias. E dentro da escola, falar, eu sou do sindicato, eu faço parte do sindicato. Porque isso é importante para nós, né? Esse contato, né, direto com o colega também que não faz parte, para exatamente estar bem informado e participar dessa luta tão importante. Exatamente. E assim, agradecer, né, a todo mundo que está sempre conosco, né? Agradecer as pessoas que nos acompanham, que seguem nas nossas redes, participam conosco. Aos que vão tomar café comigo lá no sindicato, já foram alguns,
quero tomar café com mais algum, mais muitos ainda, né? Deixar aqui registrado que a nossa festa vai ser maravilhosa e deixar registrado também que eu desejo um 2026 maravilhoso para todo mundo e que esse ano seja um ano de lutas e conquistas pra gente. Perfeito. Pra gente encerrar esse primeiro episódio do Saeng Podcast em 2026, deixar aquele recado. Fiquem atentos aos canais de comunicação do sindicato. A gente vai falar tudo sobre as negociações da campanha salarial pelos nossos canais de comunicação. As informações da festa também serão passadas assim. E convido a todos para vocês continuarem sintonizados aqui, quem chegou até este final deste primeiro episódio do nosso podcast, para continuar acompanhando os próximos. Afinal de contas, a gente faz isso com muito prazer, leveza e para trazer informações e manter vocês sempre bem atualizados. Sou Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Saeng Podcast, o podcast do trabalhador, o podcast do educador.